Na época que a gente se formou, a gente estava num período que, né, obviamente existia internet, né? Mas Sim, a por gente não favor. tinha o marketing digital ao nosso favor, né? Não. Isso não, ainda não tinha existido, né? Assim, esse boom do marketing digital e essa captação de pacientes que hoje a gente faz, né, pela internet, pelas redes sociais. Isso não existia, né? Então, Uhum. acho que eu ainda peguei aquela geração de psis que a gente precisava fazer o nosso cartãozinho, né? Eu ainda tenho cartãozinho até hoje no consultório, em algum lugar dentro dessas gavetas. Também. Ainda tem uma caixa de papelão, sabe, guardada com trocentos cartõezinhos. Então era uma época que a gente precisava fazer, né, um cartãozinho para a gente poder conseguir, né, oferecer o nosso serviço, divulgar o nosso serviço. E era um momento que, obviamente, né, existia a internet, existia todas as redes sociais, mas não tinha esse boom do marketing digital. A gente usava a internet ao nosso favor. Então, existiam algumas redes que a gente usava para, né, conseguir se divulgar. Mas eu acho que a gente fazia isso muito do boca a boca, né? Que é uma coisa que Uhum. hoje as coisas mudaram, né? Hoje a gente não vê, ou talvez hoje tenha muita dificuldade, né, de usar essa receita do boca a boca. Então, no início, né, assim que eu saí da faculdade, a gente já saiu da faculdade, eu pelo menos já saí com uma faculdade com uma rede de apoio, com uma rede de indicação, né? Ao longo de toda a faculdade, a gente vai fazendo o nosso network. O nosso network, ele não começa quando a gente se gradua, né? Ele começa durante a faculdade, quando a gente vai se entendendo, né, assim, quem a gente quer ser lá na frente, qual é a abordagem que a gente vai escolher, né, onde a gente quer atuar, se a gente quer, né, hoje em dia o online ou presencial, naquela época presencial, né, onde a gente queria, né, trabalhar, quem eram as pessoas que trabalhavam, né, naqueles lugares. Então, durante a faculdade, esse networking ele já existia, né, ele existia com as pessoas ali do SPA, né, então a clínica ali da FRJ era uma clínica que a gente já fazia o nosso networking, né, de grudar nas pessoas que eram mais velhas, né, que já estavam se formando, né, e que já conseguiam, né, de pouquinho estabelecer o consultório, né, que poderiam abrir espaço para a gente sublocar, que poderia abrir espaço para indicar a gente, né, para um paciente ou outro, né, a gente conseguir grudar ali nos professores, né, e entender com os nossos professores como eles faziam, para a gente poder, né, pegar aquela receita e fazer igual. Então, eu acho que o network ele já existia, né, desde então, desde a época da faculdade, a gente já ia entendendo o que a gente queria e a gente ia se aproximando das pessoas, né, que eram afins e que poderiam, talvez, com a gente desenvolver uma rede de apoio de indicação. E acho que uma coisa que por muito tempo eu vi não aconteceu, acho que talvez a pandemia tenha bagunçado muito isso, é que quando a gente saía da faculdade, né, na verdade ali no finalzinho da faculdade, a gente já fazia um curso de formação. Então a gente se envolvia em um monte de cursos, né, curso disso, workshop daquilo, né, todos os eventos Uhum. que tinha, né, a gente ia para fazer o network e conseguir se conectar com outras pessoas, né, o LinkedIn da época, se conectar com outras pessoas que funcionariam para a gente como essa rede de apoio de indicação. Né? Então, os pacientes que vinham do SPA, os pacientes que vinham desses cursos, os pacientes que vinham do curso de formação, acho que eram coisas importantes, porque depois que a gente se graduava, a tendência era levar esses pacientes com a gente. Né? Então, a gente aproveitava, né, assim, desse momento da experiência que a gente tinha de clínica na graduação, né, e levava esses pacientes para nossa clínica particular, né? Eu acho que essa era uma das coisas uma das receitas, né, que eu usei, que eu acho que o pessoal, né, assim, daquela época que foi um pouco antes, né, do boom do marketing digital, era a receita que a gente tinha para a gente poder conseguir começar a captação desses pacientes, né? Fora Com os clínicos, certeza. né? Quando a gente entendia, né, que a gente queria, né, a TCC e a abordagem, a gente também tentava entender quais eram as clínicas que existia, que tinham espaço para você trabalhar, né? Então a gente, né, clínica, né, existem clínicas de atendimento diversas, né? Ah, eu quero atuar em tais bairros, então quais são as clínicas que tinham ali para a gente poder, né, conseguir entregar currículo e fazer, né, processo de seleção para a gente entrar naquela clínica e trabalhar através das clínicas. Né? Acho que isso também era uma coisa que existia, né? Existe ainda hoje, mas acho que era um movimento que a gente fazia lá atrás para a gente poder conseguir captar os primeiros pacientes.